aí, pessoal? Marcelo Leal na área, de volta no LAC Concursos. Saudade dos meus alunos do LAC, como é que vocês estão? Pois é, vocês lembram? Marcelo Leal, professor de tecnologia, professor de informática, de Vitória, Espírito Santo. Professor Luiz Antônio me convidou para poder trabalhar um módulo top com vocês. Então, nós vamos trabalhar dois assuntos bem bacanas. Rede de computadores e banco de dados. Banco de dados é um assunto que agora começou a cair nos concursos públicos da área básica de informática. Olha que loucura! Eu preparei um material muito bacana, tranquilo, detalhado, para que você consiga entender a parte de banco de dados. Então, nós começamos o nosso módulo com a parte de rede de computadores, aquela matéria fantástica que vocês dominam. Muito legal. Só vou dar um cliquezinho aqui para que a gente possa começar os trabalhos. Então, Marcelo, vamos lá. Qual que será o conteúdo do módulo da parte de rede de computadores? Primeiro, nós vamos anotar o Facebook do professor Marcelo Leal. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar, me adiciona, bater um papo comigo, ok? Para que eu possa ajudar vocês do LAC Concurso nas dúvidas das nossas aulas, dos nossos módulos. O conteúdo é exatamente esse aqui. Rede de comunicação, introdução à rede de computadores. Na verdade, quando você está trabalhando a matéria de rede de computadores, é uma rede de comunicação. Então, nós vamos trabalhar toda a parte de camadas. No nosso conteúdo, temos a parte de camada física, enlace, acesso ao meio e a parte de camada de transporte. Só que eu coloquei toda a estrutura OSI, que são de 7 camadas, para que a gente possa detalhar todas as camadinhas, ok? Fazer um curso bem completo para os alunos do LAC Concursos. Noções básicas de transmissão de dados, aquela parte de switches, roteadores, placa de rede, que nós utilizamos para estabelecer essa transmissão, essa comunicação entre computadores em estrutura de rede. Nós temos aqui também as diferenças entre redes locais, metropolitanas, redes mundiais. Claro, você já conhece o professor Marcelo, detalhei. Coloquei a famosa rede CAN, a famosa rede PAN, Dei uma detalhada para que a gente possa não ficar somente na LAN, MAN e WAN. Coloquei mais algumas para que a gente não tenha surpresa nenhuma nos nossos concursos públicos. E aqui, terminologia, aplicações, topologias. Marcelo, topologia, eu não lembro. Topologia é como você, na empresa ou na instituição, ordena, coloca os seus computadores fisicamente, os seus dispositivos de hardware fisicamente, computador, uma impressora, por exemplo. Então, teremos aí a topologia anel, a topologia barramento, a topologia estrela, que são as principais topologias que costumam cair nos concursos públicos. Toda a estrutura da parte OSI, que é a Organização Internacional de Padrões, a organização americana, que lançou a estrutura ISO de 7 camadinhas, E nós vamos conhecer todas. E dessas 7 camadas, tiraram a estrutura que nós usamos hoje na internet e na intranet, que é a estrutura TCP/IP, arquitetura TCP/IP. Ok? Claro que se eu falo de arquitetura, se eu falo de camadas, eu tenho também que falar de protocolos. Como não falar do HTTP? Como não falar do HTTPS? Como não falar dos protocolos de correio eletrônico, POP, o SMTP, o IMAP? Como não falar do protocolo de acesso remoto? Então, os principais protocolos
nós vamos trabalhar, os que são cobrados nos concursos, né? E a interconexão geral de rede de computadores, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar quem é o professor Marcelo Leal. Marcelo Leal é analista de TI, é funcionário público federal, né, há mais de 20 anos, ok? Na verdade, na instituição pública, sendo funcionário público, eu estou há 29 anos. Né? Passei em N concursos públicos e estou lá nessa instituição federal. Eu trabalho na academia, em uma universidade federal, a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje, eu estou como secretário de tecnologia, ok? Lá no Espírito Santo. Beleza? Então, nós temos aí uma base bem bacana da teoria de concurso público, como a prática. A gente vamos trazer a prática, né, para dentro da lógica. Então, facilita o dia a dia, facilita para que vocês possam entender e não só ficar na lógica, porque muitas vezes somente a lógica fica muito abstrato. Então, vamos tornar isso em uma estrutura concreta para que você possa ficar bem seguro. Claro que, além da teoria, eu trouxe as famosas questões de concurso, não é? Para que nós possamos massificar toda a informação. Então, vamos trabalhar a teoria, mas vamos ver as questões, como elas estão caindo, e o mais importante, como elas, né, serão resolvidas por vocês nas provas de concurso público. Beleza? Então, diversas bancas, nós colocamos aqui as questões para que você possa se situar. Temos questões do CESP, temos questões da FCC, ok? Para que a gente possa brincar aqui no nosso módulo de informática. Lembrando que informática é uma brincadeira muito gostosa, muito tranquila. E quando você estiver estudando a nossa matéria, lembre-se de uma coisa, sempre pergunte o porquê. Marcelo, para a aula, eu vou dar aquele stop. Pergunta, você pergunta para mim. Pô, por que isso? Por que aquilo? É assim que você aprende a informática para concurso. Você lê, faz a questão e se pergunta, por que isso? Né? Porque aí você concretizou o abstrato, concretizou a lógica. E aí você aprendeu. Informática, meus alunos, meus amigos do LAC, não é decoreba. Informática é lógica. Informática não se decora, se aprende. E para você aprender, para fazer uma base bacana, pergunte sempre, por que disso, por que daquilo? E onde que você vai fazer essa pergunta? Na questão de prova. Então, mais ou menos, o aluno, para estar bem preparado para qualquer concurso público, ele vai chegar aí entre 600 a 800 questões de prova. Marcelo, e onde eu vou achar esse monte de questões? No LAC Concursos. O LAC Concursos tem o personal coach, né, e tem a estrutura de base de questões muito bacanas para que você possa praticar. A prática leva à perfeição. Concurso público, as questões elas se repetem. Você começa a perceber, quando você começa a fazer muitas provas de concurso, né, no treino, não é fazer inscrição e vai fazer a prova, não. Você está treinando, fazendo questões lá no LAC Concursos, né, que são dos professores, os professores elaboram, temos questões de provas lá também, muitas, várias, e lá você vai treinar, ok? E ali você vai perceber, poxa, essa questão eu já vi. Tem questões que caem em 20 concursos diferentes. A mesma questão. Então, você vai chegar no nível 300, 400, 500 questões. Né? Quando o aluno estuda, isso é natural. Há uma naturalidade de fazer 100, 200, 300, 400, 500 questões para uma prova. Marcelo, mas aí de todas as matérias? Não, de cada matéria. Para isso, você tem que antecipar o seu estudo. E onde você vai antecipar o seu estudo? No LAC Concursos. Você vai fazer, né,
esse trabalho. Poxa, Marcelo, eu quero passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal, do INSS que está vindo aí, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né, do Auditor Federal da Receita Federal. Antecipe o seu estudo. Vá agora lá no LAC, faça a inscrição do acesso total, né, e comece a estudar com os melhores professores do Brasil. Beleza? Legal? Então, vamos começar os trabalhos, vamos começar a matéria de rede de computadores. Estou muito contente, feliz, empolgado, satisfeito de encontrar vocês novamente aqui no LAC. Muitos lembram do Marcelo, e alguns estão me conhecendo agora. Ok? Então, vamos bater esse papo. Então, lembre-se, teve dúvida, para a gravação, me chama aí, bate um papo comigo, para que a gente possa esclarecer essa dúvida. Legal? Então, vamos lá, vamos começar essa brincadeira, que é informática para concurso na matéria de rede de computadores. São 2 ou mais equipamentos, computadores, ligados entre si, com a finalidade de compartilhar os programas, arquivos, pastas e dispositivos. Marcelo, em uma rede, qual é a principal característica em uma rede? O compartilhamento. Então, a principal característica é o compartilhamento. É a principal característica. Compartilhamento. Se você está em uma rede, mas qual rede, Marcelo? Você trabalha em uma empresa, você trabalha em uma instituição, você já é funcionário público, não é? Então, você trabalha numa rede LAN, numa rede local, área local network, que podemos também chamar de intranet. Mas o que é isso, Marcelo? Intranet ou rede local é aquela rede fechada, é aquela rede específica de uma empresa. É onde você trabalha. E onde você trabalha, você acessa o quê? Nessa rede local, nessa intranet, você acessa arquivos. Você acessa pastas. Você acessa dispositivos de hardware, dispositivos ou periféricos. Mas um exemplo de um dispositivo periférico, Marcelo, que é compartilhado em uma rede, impressora, é o melhor exemplo, impressora. Olha aqui, ó, vou puxar aqui. Marcelo, você está fazendo uma bagunça. Olha, eu já vou avisando para o aluno que ainda não me conhece. Sou bagunceiro mesmo, mas os detalhes são importantes para que a gente possa concretizar o assunto. Então, rede de computadores, principal característica, compartilhamento. Anotaram? Para aí e anota. Beleza? Rede que eu já conheço, Marcelo. Você conhece a internet, você conhece a intranet, você conhece a LAN, você conhece a MAN, você conhece a WAN, você conhece a PAN, você conhece a CAN, você conhece a internet 2, Marcelo, para. Eu não conheço todas elas. Você não conhecia. Agora, aqui no LAC, com o professor Marcelo Leal, você vai conhecer todos esses tipos de rede e onde elas são usadas. Porque esses tipos de redes caem em concurso público. Beleza? Vem comigo. Vamos fechar as provas de concurso, galera. Olha só. Local, rede local. É a mesma coisa que intranet. Intranet é o quê? É uma rede fechada. Fechada. E onde eu tenho essa rede, Marcelo Leal? Você tem essa rede na empresa onde você trabalha. Você tem essa rede na instituição. Instituição, não é? Instituição, vamos colocar aqui um pontinho. Instituição que você trabalha. Perfeito? Então, você tem a intranet ou rede local. E aí, nessa rede, você compartilha. Compartilha o quê? A parte lógica, informações, dados, e a parte física, software e hardware.
Software é a parte lógica. Hardware é a parte física. Exemplos de parte lógica. Arquivos podem ser compartilhados? Claro. Pastas podem ser compartilhadas? Claro. Programas podem ser compartilhados? Claro. Pacote, como o Office da Microsoft, o LibreOffice, pode ser compartilhado? Claro, claro que pode. E os dispositivos e periféricos, que você também pode compartilhar. O melhor exemplo, impressoras. Mas como assim o melhor exemplo? Me dê um exemplo de uma impressora compartilhada agora. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o meu apagador e vou trazer para cá a impressora que será compartilhada no departamento ou na sala onde você trabalha com alguns colegas. Então, eu tenho aqui a famosa impressora. Vamos dizer, uma impressora multifuncional. Multifuncional, Marcelo? Multifuncional. É aquela que copia, é aquela que escaneia, é aquela que imprime. E vou te dizer um detalhe. Muitas vezes, eu estou na minha sala, sozinho, triste, né, cabisbaixo, sem ninguém para conversar. Eu tenho a impressora. A gente bate um papo. A impressora, a gente bate um papo e eu fico animado, como estou com vocês agora. Animado, feliz, contente, batendo aquele papo, essa troca, né? Olha lá, essa impressora, ela está em uma sala ou em um departamento. Nesse departamento, você tem alguns computadores. Olha que beleza. Você tem 4 computadores. E em cada computador, você tem um colega, um amigo, né? Seu brother. Esses 4 computadores, eles serão ligados a essa impressora, que está aqui, ó, no cantinho da sala, ligado em um ponto de rede. Em um ponto de rede, porque ele está compartilhado na rede. Então, esses computadores, todos eles, poderão acessar a mesma impressora, utilizar a mesma impressora. Chamamos isso de compartilhamento. Beleza? Legal? É isso aí. Voltando ao nosso... Marcelo, que bagunça, hein, cara? Eu sou bagunceiro. Eu sou muito bagunceiro. Então, olha lá. Novamente. Rede de computadores. São 2 ou mais equipamentos. Eu dei exemplo de computadores porque é o usual, mas você pode dar exemplo de uma impressora, por exemplo. Legal? Ligados entre si com a finalidade de compartilhar. É a principal característica. E quero que vocês lembrem. Eu compartilho o quê? Só 2 coisas. Você só tem como compartilhar 2 coisas. O hardware. O que é hardware, Marcelo? É a parte física. Você pode colocar aí como exemplo impressora. É o que você consegue pegar. Hardware é o que você consegue pegar. Um monitor de vídeo, um pendrive, uma impressora, não é? Um computador. Software. Software é a parte lógica, o que você não consegue pegar. São as informações, são os dados, são os arquivos, são os programas, são as pastas. Eu não consigo pegar. É a parte lógica, chamamos de software. O que eu consigo pegar? Uma impressora, um monitor de vídeo, um pendrive, um HD, uma placa-mãe. Isso é hardware, é a parte física. O que eu consigo pegar. Beleza? Legal. Então, é isso aí. Rede de computadores. A principal característica é o compartilhamento. Mas e as redes, Marcelo? Elas têm uma divisão? Tem uma divisão. Elas se dividem em rede homogênea e heterogênea. Redes homogêneas e heterogêneas. Vamos ver a informação. A rede, apagar aqui, está bagunçado. A rede
conta com dispositivos que utilizam o mesmo sistema operacional. O mesmo sistema operacional. Aqui eu dei exemplo do sistema Linux. Windows. Aqui eu dei exemplo do sistema Windows. Podemos botar uma vírgula aqui e colocar o Linux também. Podemos colocar aqui uma vírgula e botar o Unix. Podemos colocar uma vírgula e botar o Android. Podemos colocar outra vírgula e colocar o iOS. E aí são vários e vários sistemas operacionais, não é? Marcelo, é curiosidade. O que é um sistema? É um conjunto de programas. O que é um programa? É um conjunto, um programa, é um conjunto de arquivos. O que é um arquivo? O que é um arquivo, Marcelo? É um conjunto estruturado de dados. E desses dados processados, eu tiro a informação. Ok? Então é isso. Sistemas, nada mais que um conjunto de programas. Então, dentro do Windows, por exemplo, você tem um programa chamado Calculadora, você tem um programa chamado Windows Explorer, você tem um programa chamado Windows Defender, você tem vários programinhas que compõem esse sistema. Ah, Marcelo, mas veja bem, o Windows Explorer, por exemplo, é uma área de trabalho. Painel de controle é uma outra área de trabalho. Nós temos uma subdivisão dentro do sistema, chamamos de áreas de trabalho, mas que são também considerados programas. Ok? Então, numa rede homogênea, eu utilizo um sistema operacional somente. A rede conta com dispositivos que utilizam o mesmo sistema, ou seja, você tem 10 computadores naquela empresa que utilizam a base deles, a plataforma é o Windows. Acabou. Você só vai utilizar o Windows ali. A plataforma foi feita para isso, foi configurada para isso. Mas você está me dizendo, Marcelo, que eu, nessa plataforma, não posso usar o Windows e Linux. Não disse isso. Claro que você pode. Claro que você pode usar. Quantos sistemas você quiser. Geralmente, um, no máximo 2. Mas você pode sim. E isso chamamos de rede heterogênea. A rede conta com um dispositivo que utiliza diferentes sistemas operacionais. Por exemplo, o Windows da Microsoft e Linux. Ok? Então, numa rede homogênea, um sistema. Numa rede heterogênea, 2, 3, 4. Quantos sistemas você quiser. Só que o usual é um sistema, no máximo 2. Ok, galera? Então, como eu disse para vocês, nós vamos detalhar toda a informação para que você não fique com nenhuma dúvida. Você vai colocando os porquês aí, né? Se surgiu dúvida, anote a dúvida e aí passe um e-mail para o LAC Concursos, né? O LAC vai mandar para mim e eu vou ter um prazer de tirar a sua dúvida. Me encontre lá no Face também, para que a gente possa bater aquele papo e eu te ajudar. Beleza? É isso aí. Classificação das redes. Nós temos, olha, a PAN, a LAN, a CAN, a MAN, a WAN e a WLAN. Essas são as principais redes que podem aparecer no seu concurso público. De todas essas, nós temos aí 3 muito exploradas: LAN, MAN e WAN, que nós vamos falar daqui a pouco, em outro slide. Então, a PAN, Marcelo, a PAN é uma rede pessoal. É uma rede pessoal. Ou seja, sou eu, Marcelo Leal, com o notebook, com o tablet, com o celular, com o smartphone. Então, é uma pessoa que tem os dispositivos perto de você e que utiliza esses dispositivos. Isso é uma PAN pessoal. LAN é uma área local network. Essa é a famosa LAN, que cai muito em concursos públicos. A LAN é aquela área que fica dentro de um prédio, ou dentro de uma sala, dentro, né, de uma extensão
limitada. É por isso que o nome é rede local. E nós também conhecemos essa LAN com o nome de intranet. Ou seja, é a famosa rede... Já falamos disso. Repete aí comigo. Fechada. Rede fechada. Ela é limitada a um prédio, vamos dizer assim. Limitada a um departamento, a uma sala, onde você tem vários computadores ligados, né, entre si, com alguns dispositivos, como uma impressora. E todos esses hardwares, toda essa informação física, computadores e impressoras, estão compartilhados. Ou seja, todos os usuários de 5, 6 computadores conseguem imprimir, conseguem acessar essa impressora. Beleza? Estão na rede. A CAN. A CAN fica dentro de uma universidade, dentro de um campus. Ok? Tem essa teoria. CAN, campus. É só lembrar. CAN, campus. E nós temos lá computadores também, vários dispositivos que estão compartilhados e se comunicam. Então, é só lembrar. LAN, rede local, que é a mesma coisa que intranet, que é uma rede fechada. Se na tua prova falar de CAN, é usada no campus de uma faculdade, de uma universidade. Ok? A MAN é a famosa rede metropolitana, né? Metropolitana, área network. Essa MAN, que também cai muito nos concursos públicos, ela trabalha com uma extensão, ela trabalha na extensão de uma cidade. MAN, cidade, dentro de uma cidade. Ou seja, ela é um pouco maior do que a LAN, né? A extensão dela. A LAN dentro de um prédio. Bacana. Dentro de um prédio. E a MAN dentro de uma cidade. Ou seja, Rio de Janeiro, onde eu estou gravando agora. Né? Nos estúdios VAC Concurso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade. Cidade maravilhosa. Adoro o Rio de Janeiro. Uma loucura isso aqui. Né? Então, quando você falar, poxa, qual rede eu utilizo dentro de uma cidade? MAN. Área metropolitana. Metrópole, metropolitana. Marcelo, qual rede eu utilizo dentro de um prédio? LAN, que é a mesma coisa que uma intranet. Rede local, rede fechada, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Poxa, mas e faculdade, universidade, campus? CAN. É a famosa CAN. A LAN é local, dentro de um prédio. A MAN, metropolitana. Extensão máxima de uma cidade. Mas e uma cidade se comunicando com outra, um país se comunicando com outro? Veja bem, a MAN, ela tem também a seguinte teoria. É a união de várias LANs. Existe essa teoria também. A MAN é uma união de várias LANs, 2, 3, 4, 5, que fiquem dentro da extensão máxima de uma cidade. Ou seja, eu estou no Rio de Janeiro, estou no Leme, então estou gravando aqui no Leme. O LAC tem outro estúdio em Copacabana. O LAC tem outro estúdio no Leblon. São LANs diferentes. Estão dentro da mesma cidade. Então, eu posso dizer que eu estou utilizando, para essa comunicação, a MAN, que é o que? A união de várias redes locais. Um exemplo, ok? Só um exemplo. Agora, se eu quero fazer uma comunicação, estabelecer uma comunicação entre Brasil e Estados Unidos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, eu tenho uma MAN no Rio, eu tenho uma MAN em Belo Horizonte, eu tenho uma MAN em São Paulo. Quer dizer, elas estão concentradas dentro das devidas extensões máximas que são as suas cidades. E para que elas possam se comunicar, Rio de Janeiro com BH, BH com São Paulo com Rio de Janeiro, eu utilizo a UAN. Eu utilizo uma rede chamada UAN mundial. Pode se comunicar entre cidades como entre países.
A extensão máxima dela é mundo. Ou seja, ela não tem uma limitação, ok? E, por último, a WLAN, por último, mas não menos importante, nós temos aí a WLAN. Como podemos ter a WMAN? Como podemos ter a WWAN? Olha aí, ó. Mas e esse W aqui, Marcelo? Significa exatamente o quê? Wireless. O que é o wireless? Wireless. Wireless. Que quer dizer o quê? Rede sem fio. Que também muitas vezes é chamado de Wi-Fi. Olha aí. Ok? Então, quando você estiver só LAN, MAN e WAN, vamos fazer uma menção aqui a uma rede cabeada. Vamos colocar aqui uma rede que utiliza cabos. Nós vamos ter esse assunto aqui no nosso curso de rede de computadores. Por quê? Porque eu trouxe um curso muito completo, muito bacana. A gente começa no básico e vai aumentando o nível, vocês me acompanhando e sempre perguntando por quê, por quê, por quê. E a gente detalhando e esclarecendo as dúvidas. E subindo, o céu é o limite. E teremos aqui, claro, os meios de transmissão. Toda a estrutura que hoje está caindo nos concursos públicos. Ou seja, vamos engrossar o caldo no nosso módulo para que você não sinta nenhuma dificuldade na sua prova. Quando você chegar na tua prova, você vai ver que aquilo que está lá se tornou básico e vai fechar todas as questões. Vem comigo. Então, olha só, vamos colocar, se você não tiver o W na frente, da LAN, MAN e WAN, que é uma rede cabeada. Dá um exemplo de um cabo que nós utilizamos. Eu dou exemplo de vários, amigo. Eu vou dar exemplo de 2 nesse momento, porque nós vamos chegar nesse assunto. Nós temos aqui o cabo UTP. Poxa, mas eu nunca ouvi falar do cabo UTP. UTP, a tradução dele é cabo par trançado sem blindagem. É aquele cabo azulzinho, preto, laranja, marrom, são várias coisas, mas branco, mas vocês conhecem ele com um azulzinho, que ele geralmente fica ligado atrás da sua torre, né? Você pega ele e coloca um conector de acrílico na ponta, chamado RJ45, que nós também vamos ver. Você clica, pip! Na verdade, você colocou na placa de rede que está dentro daquela torre, né? Você tem uma torre onde fica aqui uma placa chamada placa-mãe, onde tudo está conectado nela, todos os dispositivos, todos os componentes, todos os periféricos. E aqui atrás, você tem uma plaquinha chamada placa de rede. É exatamente essa placa de rede que estabelece a comunicação entre os computadores, entre as impressoras, entre os dispositivos que estão naquela rede local. Por quê? Porque cada placa de rede tem o seu endereço, que chamamos de MAC, endereço único. Endereço que fica na plaquinha e que é passado para os outros computadores. Então, vamos devagar, que eu me empolgo, e lá na frente nós vamos ver todas essas informações. E aí você pega esse cabinho e clica aqui, ó, plic. Você não vê ou não sabe que aqui tem uma placa de rede, mas é exatamente nela que você clica. Essa é a rede cabeada, esse cabinho azul, cabo par trançado, chamamos de UTP. E o W aqui é a famosa rede sem fio. Ah, mas espera aí, o W é o wireless. Isso. É a rede sem fio. Isso. Mas eu não tenho um cabinho para na placa de rede, que está na placa-mãe. Você não tem um cabinho. Mas nessa torre, não sei se você já observou, você tem aqui uma antena. Uma antena que vai absorver esse sinal e vai passar para a placa-mãe, da mesma forma que a rede cabeada, e vai fazer essa interconexão entre esses componentes daquela sala, daquele departamento, daquele prédio. Claro, sabemos disso, né? Que de uma forma mais lenta,
porque a rede cabeada é bem mais veloz e de uma forma mais vulnerável. Sabemos disso, né? Mas ela faz a mesma coisa, o mesmo trabalho que a rede cabeada, ou seja, conecta você tanto na intranet, rede local, fazendo esses acessos internos a esses dispositivos e computadores dessa rede, como também na internet, não é verdade? Beleza. Então, toda vez que tiver o W, você está usando a rede sem fio. Show de bola, Marcelo. Show de bola. Estou começando a entender tudo de rede. Estamos apenas começando, né? Estamos apenas começando o nosso módulo, a nossa matéria de rede com rede de computadores. Perfeito? Beleza? Agora, esses tipos de rede, eles têm uma classificação. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A classificação é pelo seu tamanho. Como eu disse no slide passado, nós vamos fazer uma classificação das 3 mais cobradas nos concursos públicos, que eu já até me adiantei aqui para vocês. A rede local, a LAN, a rede metropolitana, a MAN, e a rede mundial, a WAN. Ok? Essas 3 redes, esses 3 tipos de rede, são os mais cobrados pela sua extensão. Muitas questões de 2016, 2017 e 2018, falando exatamente desses 3 tipos de rede, explorando a sua extensão. Mas como que cairia? Vamos lá, vamos lá. Vocês estão curiosos? Eu já vou jogar uma questão aqui, então. Assim, né? Rápida, beleza? Pequenininha do CESP. 2018, eu não lembro se foi DPU, DPE ou Telebrás. Eu realmente não lembro. Eu acho que foi DPE ou DPU. Eu não lembro. Então, vamos lá. Os computadores, os dispositivos em uma rede poderão ser compartilhados, né? E na rede local, com extensão máxima de uma cidade, é possível compartilhar tanto dados lógicos como dados físicos. Ponto. Está falso. Por quê? Porque eu não sei se vocês observaram, mas você falou muito rápido. Falei, mas você tem a gravação, você vai voltar, né, adianta e tal. Eu falei o seguinte, que você, em uma rede local, você pode fazer o compartilhamento em uma área de uma cidade. A rede local, a LAN, a intranet, ela é fechada dentro de um prédio, dentro de uma sala, não é? Dentro máximo de um prédio, sala, um departamento. Ela não pega a extensão máxima de uma cidade. Esse é o erro da questão. A extensão máxima de uma cidade é a MAN, como a extensão mundial, comunicação entre países, é a WAN. Então, é esse tipo de questão que vai cair na tua prova. Então, vamos lá. Então, aqui, nós temos a LAN, rede local, pequena extensão, ou seja, vários computadores ligados em uma extensão máxima, que é um prédio. Perfeito? Se falar sala, está certo também. Se ele botar um desenho, uma sala, 2, 3 salas, aqui os dispositivos poderão ser compartilhados entre essas salas. A sala 1 pode se comunicar com a sala 2, que pode se comunicar com a sala 3, que pode se comunicar com a sala 4, e nós temos 10 computadores distribuídos nessas 4 salas e apenas uma impressora. Está certo, porque essas 4 salas, teoricamente, vamos pensar, ficará dentro de um mesmo prédio. Isso serve para LAN como para WLAN, Wireless Local Area Network, ou seja, área local network, wireless, rede sem fio. Beleza? E aí, puxamos a próxima, que é a MAN, é a metropolitana. Olha aqui, a classificação pelo seu tamanho, não é? MAN, área metropolitana network, ok? Média extensão, uma cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, do Espírito Santo, Vila Velha, do Espírito Santo. Beleza? Então, não pode sair de uma cidade. Como a LAN, a extensão máxima é um prédio,
não pode sair do prédio. A man, a extensão máxima é uma cidade, não pode sair da cidade. E se sair da cidade? Se sair da cidade, não pode ser a LAN, não pode ser a MAN, tem que ser a WAN, que a extensão é mundial. Ou seja, estabelece a comunicação entre duas ou mais cidades diferentes, estabelece a comunicação entre dois ou mais países diferentes. Então, você está me dizendo que a MAN seria uma união de várias LANs. Podemos colocar, está certo. Não é uma teoria tradicional em concurso, mas se cair, verdadeiro. Como também a WAN é uma área mundial. Podemos colocar que seria uma união de algumas MANs, de várias MANs, duas ou mais, né? Cidade 1, cidade 2, se comunicando dentro de uma WAN, ok? Beleza? Então, grande extensão, país, ou seja, Brasil. Dentro do Brasil você tem várias cidades que se comunicam, utiliza a WAN, ok? Dentro de uma cidade você tem vários prédios que se comunicam entre si, utiliza a MAN. Dentro de um prédio você tem várias salas que se comunicam entre si, utiliza a LAN. Sem o W, cabeada. Com o W, rede sem fio. O wireless. Fechou? É isso aí. E aqui eu trouxe uma ilustração. É aquilo que eu disse para vocês no começo do nosso módulo. Sair do abstrato e colocar algum exemplo, alguma ilustração numa aula de informática é muito importante para que você possa visualizar. Muitas vezes o aluno ele é visual, ele aprende, ele guarda pela visualização, outros só falando. Então, olha, outro dia a aluna chegou para mim e falou o seguinte: Marcelo, cara, sabe como é que eu guardo o seu conteúdo? Eu falei, como? Eu vou, final de semana, eu faço uma viagem de 2, 3 horas com meu marido, né? Gravei tua aula, você falando num DVD, e coloquei no carro. E eu aumento o som no máximo. Pô, mó barato. Eu vou de Campos para o Rio, de Campos, de Goitacazes, para o Rio de Janeiro, ouvindo a tua voz. Pô, estou revisando todo o conteúdo que eu assisti com você no LAC. Olha que espetáculo. Muito bom. Coitado do seu marido, né? Que vai ter que ficar me ouvindo 2, 3 horas inteiras, né? Sobre rede de computadores. Mas, olha, a tática, essa sua didática, né? Muito bacana. Continue fazendo isso. Só não fale para ele que eu te motivei, porque vai causar um problema para mim. Mas funciona. Outra aluna virou para mim e falou assim: Marcelo, onde eu trabalho, eu tenho que estudar disfarçadamente. Então, se eu botar fone, vai ficar um negócio meio complicado. Então, eu vou passando ali as imagens, né? Como eu já ouvi tua aula, eu acabo lembrando de alguns pontos. Quando eu não lembro, eu vou lá e anoto, para poder revisar. Também, visual, né? Agora, uma outra aluna virou para mim e falou o seguinte, que ela pega a minha apostila, veja bem, não fui eu que falei, foi a aluna, foi a minha amiga, né? Ela vai dormir, ela pega a apostila, coloca embaixo do travesseiro, quando ela acorda, ela está sabendo tudo de informática para concurso. É uma loucura, né? Mas essa terceira opção é brincadeira, né? Mas, na verdade, já foram feitas algumas pesquisas e disseram que quando você dorme ouvindo, né? Eu não acho que não deve fazer isso, mas, né? Ouvindo, você acaba no inconsciente guardando algumas coisas, né? Já me disseram, foi pesquisa científica feita e parece que funciona. Beleza? Legal? É isso aí. Então, aqui nós temos, olha só, nós temos aqui um prédio. Temos um prédio bacana, né? Então, aqui nós temos a LAN. É a extensão máxima dessa área local network. Salas dentro de um prédio, ok? Aqui, olha, aqui nós temos uma cidade, que é o quê? Esse M é de quê? Esse M é de local, esse M é de quê? Você lembra?
metrópole, metropolitana, né? É aqui. E isso aqui é um mapa, né? Olha aí, um mapa, né? Um mapa de quê? Do mundo, né? Um exemplo da UAM. Olha aí, ó. Olha que bacana. Então, visual, prédio, LAN, várias salas se comunicando, né? Ó, vários prédios dentro de uma cidade. Eu posso ter várias LANs aqui se comunicando entre si. MAN. E aqui, várias cidades, países do mundo se comunicando. A UAN. Beleza? Legal? Então, aí, muitas vezes, o visual, ele vai te ajudar. Perfeito? Algumas redes, nós temos que conhecê-las. Você percebe que nós estamos aí trabalhando, né? Começando o nosso módulo de rede de uma forma detalhada, de uma forma básica, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, para que você possa aí fazer as suas anotações, o seu famoso resumo, e vamos tirar essas dúvidas. Porque o que acontece? Uma teoria dessa, como a Internet 2, que você não está acostumado nem a trabalhar e muitas vezes não ouve falar, cai em um item, né, do CESP, por exemplo, de 4 linhas, trabalhando a LAN, a MAN, o WAN, e fala de Internet 2, e já joga velocidade. Então, o ideal é o quê? A gente vai montando essa base da parte de rede, né? O que é uma rede, qual a característica mais importante, compartilhamento, quais são os tipos de redes que existem, homogênea, né? e heterogênea, né? A homogênea sistema operacional, heterogênea 2 ou mais, né? Quais tipos de rede na parte de extensão, né? LAN, MAN e WAN, mas não podemos esquecer da CAN, não podemos esquecer da PAN, né? CAN, campus de uma universidade, PAN, pessoal, onde os dispositivos são perto de vocês. A gente vai montando e trabalhando essa lógica, essa teoria, porque hoje, nos concursos públicos, eles misturam essas teorias que nós estamos montando, e a questão ela começa de uma base, fica uma questão interessante, de um nível mediano. E aí os seus concorrentes vão errar, porque ele não tem o conhecimento de todas essas informações. O que seria, por exemplo, uma ARPA? Uma agência de pesquisa avançada. Marcelo, eu li no teu material. Excelente. ARPA, né, foi uma agência de pesquisa avançada que os Estados Unidos lançou com o intuito de poder, naquela época da guerra, né, Guerra Fria, de poder tentar se antecipar aos ataques de outros países. Só que a ARPA, ela não funcionou. Por quê? Né? Porque ela ficava... A ARPA, você percebe que é uma agência de pesquisa avançada, mas ela ficava isolada. Ou seja, em uma cidade, tinha um registro dessa informação, onde seria o próximo ataque, ou provavelmente o próximo ataque. Só que essa informação dessa cidade até chegar aqui demorava muito, né? Ou para chegar aqui e passar para o terceiro ponto, que era a base deles, demorava demais. Então, ela ficou por alguns anos e acabaram chegando à conclusão que ela não funcionava. Lançaram quem? Atualizaram a ARPA. Virou uma agência de pesquisa avançada, NET, rede. Em rede. Então, as informações de um ponto para outro, elas passavam muito rápido, né? E essa rede, ela fez um sucesso tremendo nos Estados Unidos, né? Ela ficou assim, como ela fez um sucesso tão grande nos Estados Unidos, os cientistas pediram para analisar essa rede e poder trabalhar com essa rede, né? Através do governo, é claro. E um dos cientistas, que naquela época era o chefe do governo, chamou uma empresa e falou assim: a gente gostaria que você estudasse essa estrutura que foi utilizada na nosso mecanismo de defesa e que você trabalhasse isso com o resto do mundo. A gente queria lançar essa tecnologia para o resto do mundo, para que a gente pudesse ter um certo domínio
e estabeleceu uma comunicação, uma empresa chamada Microsoft. E a Microsoft, a primeira atitude dela, vamos mudar o nome de ARPANET para Internet. Aí você fala, pergunta para mim, vai. Por quê, Marcelo? Porque a internet, o que é a internet? Chamamos e conhecemos como interredes. Interredes. Internet não é uma rede só, são várias redes interligadas. Tá? Internet não é uma única rede, são várias redes interligadas. E essas redes, Marcelo, são interligadas através de quê? De um cabo chamado e conhecido como backbone. Backbone. Então, você tem aqui, ó, esse pontinho é uma rede. Quer ligar dessa rede, quer ligar dessa rede, quer ligar dessa rede, quer ligar dessa rede, quer ligar dessa rede. Então, esse cabinho aqui que leva informação. São os famosos backbones. As linhas de alta velocidade, os cabos de alta velocidade, que algumas bancas, como a ESAF e a FCC, que são bancas um pouco mais técnicas que a Consuplan, que a Sesgran Rio e que o CESP, na parte de tecnologia, também colocam a seguinte teoria. Backbone é um cabo de alta velocidade. Bacana. Backbone é uma linha de alta velocidade. Bacana. Mas backbone também é considerado uma rede de alta velocidade para essas bancas mais técnicas na área de tecnologia, chamada ESAF e Fundação Carlos Chagas. Então lembre-se, backbone também pode ser chamada de rede de alta velocidade. E quem gerencia esses backbones, Marcelo? Quem controla esses backbones? São as empresas. São as empresas de telecomunicações. Né? Então, a Vivo tem backbone, a Claro tem backbone, a TIM tem backbone, a Embratel tem backbone. Então, várias empresas de telecomunicações elas gerenciam esses backbones. Ok? Depois nós vamos, claro, ver como isso é feito. Eu não vou só jogar isso para vocês. Lembra do nosso acordo? Marcelo, você vai detalhar. Nada fica solto no nosso módulo de informática. Nada. Tudo será detalhado para os nossos alunos do LAC que fecharam as provas de concurso. Até aí, tá bacana? Tá legal? Posso continuar? Tá tranquilo até agora. Marcelo, eu estou com algumas dúvidas. Anote. Mande um e-mail para o LAC Concursos e peça para mandar para mim, para que eu possa te ajudar, para que eu possa esclarecer as suas dúvidas. Marcelo, eu estou carente. Me adiciona no Face, vamos bater um papo. Beleza? Legal. Show de bola. Então, a internet também é conhecida como interredes. Então, a internet não é uma única rede. Internet são várias... Olha para cá. São várias redes interconectadas entre si, conversando. E elas conversam como? Através dos backbones, que são linhas, cabos ou redes de alta velocidade, que são gerenciadas por quem, Marcelo Leal? Provedores, empresas que são conhecidas como provedores de acesso. Exemplo de alguns provedores de acesso: a Vivo, a Claro, a TIM, a Embratel, várias outras empresas, né? Aquela empresa que te dá a opção de acessar a internet pelo tablet, pelo celular, né? Pelo seu computador. E temos a NET, né? E temos várias empresas que te dão essa possibilidade. Essas empresas são chamadas de provedores de acesso. Beleza? Legal? Vamos lá, então. Perfeito. Vamos retornar aqui ao nosso slide. E aí... Mas eu ouvi dizer... Marcel, olha para cá. Pode falar. Estou ouvindo. Não, olha para cá. Eu estou ouvindo, estou olhando. Vai, fala. Pergunta aí. Marcel, eu ouvi falar que a internet também é conhecida como rede pública.
Também. Faz a pergunta. Por que, Marcelo? A internet, ela é conhecida como rede pública, meu amigo, minha amiga, uma loucura, né? Que horas são aí? 9 da manhã? Tamo junto. 5 da tarde? Tamo junto. 2 da manhã, acabou de chegar do serviço? Tamo junto. Estou aqui, né? Você não está sozinho. Estou respondendo a tua pergunta. Rede pública. Internet também é conhecida como rede pública. Também. Por quê? Porque qualquer pessoa pode acessar. Se essa pessoa tiver uma empresa te prestando serviço de conexão, qual é o nome dessa empresa? Provedor de acesso. Você pode acessar a internet através de um tablet, do seu computador ou através do seu celular. Vocês sabiam que uma pesquisa recente, agora em 2018, na verdade, isso foi uma validação da pesquisa que foi feita em 2016, 2017 e 2018. Isso já tem um tempo que reafirmaram agora. Qual é o meio de acesso que, no mundo, mais utilizado hoje? No Brasil, mais utilizado hoje? O celular. Para acessar páginas, sites e portais. Sabiam disso? Claro que sabiam. Para fazer download, para fazer upload, né? Transferência de arquivos, download e upload. Vamos ver isso. Para enviar e receber e-mails. Para compartilhar arquivos. Olha que loucura! Para acessar a impressora. Tudo! Tudo. O celular é o teu computador. É o teu computador. Eu, por exemplo, Marcelo Leal, rapaz, não é brincadeira não. É celular, né? Eu chego em casa, né, cansado, né, sento lá no sofá. Claro, depois que eu bati um papo com meus meninos, com a esposa, aquela tensão massa, não é assim? Eu pego o celular e faço todos os acessos. Eu não vou na minha bolsa pegar o notebook, ligar o notebook. Né? Aqui estou usando o notebook, que, né, tem uma estrutura de capacidade maior, velocidade maior, mas é ali no celular. Ah, Marcelo, mas o celular tem uma memória limitada de capacidade. Isso tudo se resolve. Né? Compra o cartãozinho, coloca ali, né? Joga lá o seu 128, 256 GB. Mas não estamos falando de ficar baixando vídeo ou arquivos, de acesso à internet, à rede pública, né? De você acessar, até mesmo do sofá, seu computador está ligado, fazer um acesso remoto no teu computador ali, do celular, sem levantar do sofá, ou ver aquele vídeo que está no seu celular, na sua televisão, aquela televisão moderna, né? 4K, show de bola, de 52 polegadas que você tem na sua sala, uma loucura. Um espetáculo. Nem até mesmo jogar. Transferir dali para lá. Wireless, Marcelo. Wireless, rede sem fio. Transferir ali e ficar, né, jogando e vendo aquela imagem maravilhosa do joguinho na televisão. Mas veja bem, você não vai jogar nada. Você não vai ver filme nenhum. Você está estudando para concurso agora. Você é aluno do LAC, você entrou no LAC, está com o professor Marcelo aqui, tem o professor Sidney, que é um espetáculo de português, tem um professor, esse cara ele é meio devagar. Já ouviram falar do professor Luiz? Porra, Luiz é show de bola, né? É o nosso mentor, o nosso chefão, espetáculo de professor do LAC Concurso, né? Brincadeiras à parte, a equipe do LAC ela está show de bola. Ela tem hoje uma das melhores equipes, para me dizer a melhor equipe do Brasil. Você fala demais. Eu sou professor, eu falo, eu brinco, para que a aula fique mais leve, para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, nós temos, além da internet, a Internet 2. Como que surgiu a Internet 2? A Internet 2 foi assim, ó. A internet, a ARPA, Agência de Pesquisa Avançada, Ministério da Defesa dos Estados Unidos, não fez sucesso, não conseguia capturar as informações. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o ar, ou seja, diminuir, porque eu estou agitado, estou emocionado de estar dando aula para vocês e estou sentindo calor aqui. Então, o que acontece? Lançaram a ARPANET, que estabeleceu uma comunicação interna nos Estados Unidos, fez um sucesso. Microsoft veio e mudou, tirou a ARPANET, que era uma estrutura interna, e transformou em internet, interredes, para o mundo.
para o mundo, né? E virou a famosa rede acadêmica. Sabiam disso? A internet, na verdade, ela virou rede acadêmica. Não sei se vocês lembram, mas eu falei, agora mesmo, alguns minutos atrás, que um cientista pediu para ter o acesso à harpa. E esses cientistas, academia, universidade, foram estudando, através do governo, é claro, e foram adequando. A ARPANET virou internet. Então, ela virou uma rede acadêmica, né? Um sucesso muito grande. E no momento que ela virou a rede acadêmica, que foi aquele teste, e deu certo, agora nós podemos lançar para o mundo. Claro, vamos colocar novas ferramentas dentro dessa rede. Quais as ferramentas, Marcelo? Você dentro de uma rede dessa, dentro de uma internet, você tem que ter as principais ferramentas, que são os protocolos. Os protocolos. Mas para que servem os protocolos? Os protocolos são, na verdade, programas. Protocolo é a mesma coisa que programa? Protocolo é programa. Todo protocolo é um programa. Mas nem todo programa é um protocolo. O Word é um editor de texto, ele não é um protocolo. Excel é uma planilha eletrônica de cálculo, não é um protocolo. O PowerPoint, que eu estou usando aqui, é um apresentador gráfico, não é um protocolo. Então, todo protocolo é um programa, mas nem todo programa é um protocolo. Questão de prova de concurso público, CESP. Então, veja bem, queridos alunos, tudo que você faz na internet ou na intranet é através de protocolos. Vou chegar pertinho. Obrigatoriamente, se você envia um e-mail, você utilizou um protocolo, o SMTP. Se você recebe um e-mail, você utilizou um protocolo, o POP, ou o IMAP, veremos essa diferença depois. Se você fez um download, baixou um arquivo, ou fez um upload e enviou um arquivo para alguém, você utilizou um protocolo chamado FTP. Então, FTP. Então, toda ação que você faz dentro da intranet, da rede local, trabalhando diariamente na sua empresa, é através de protocolos, que são programas. Toda ação que você faz nessa rede, que hoje é pública, chamada internet, que era fechada como rede acadêmica, quando era rede acadêmica, era rede fechada. Só academias, universidades tinham acesso a essa rede, né? E ela virou rede pública, lançaram a Internet 2. Então, toda a ação que você faz na internet é através de protocolos, ok? Através de programas. Perfeito? Então, qual é a ferramenta mais importante de uma rede? Os protocolos. Sem eles, não tem rede. Sem eles, não tem rede. Sem eles, não tem ação. Sem eles, não tem envio e recebimento de e-mails. Sem eles, não tem download e upload, baixar arquivos e enviá-los. Sem eles, não tenho acesso a páginas, sites e portais que nós fazemos através do protocolo HTTP, ok? Não existe ação, não existe rede. Então, a ferramenta mais importante são os protocolos. Então, vamos lá. A internet, Interredes, ela acabou virando uma rede pública, que todos têm acesso hoje, não é? E a Internet 2 foi criada para ser uma rede acadêmica, que é uma rede mais restrita à academia, a universidades. Perfeito? Então, a internet ela virou rede pública e criaram a Internet 2, que hoje é a rede acadêmica. Quero lembrar vocês que a internet, no momento que ela foi lançada, ela era rede acadêmica. Como ela fez um sucesso muito grande, foi adaptada com esses protocolos, com essas ferramentas, com esses serviços. Esse boom da internet, Marcelo, ela deu quando? Início da década de 80. Mas como que você sabe? Se você é um garoto, se você tem 20 e poucos anos. Não é verdade. Na verdade, eu
a minha entrada no mundo da informática foi em 1982. Garotinho, 3 anos de idade, 2 anos de idade, uma loucura. 82, então eu trabalho com informática, faço as contas, estamos em 2018, faz um tempinho, faz muitos anos, né? Beleza? Então, eu lembro da entrada, né? Como eu lembro que a internet, para você acessar, você precisava de uma placa chamada placa de fax modem, e que você tinha que ter uma linha telefônica. Eu trabalhei com isso, né? Infelizmente, eu sou dessa época, uma loucura. Então, fazia aquele barulhinho a placa, vocês lembram? Tchim, redescagem, tchim, redescagem. Mas era o máximo na época. Era o máximo, né? E hoje nós temos aí acesso à internet através de rede a cabo, de rede wireless, né? Ou seja, via satélite, você hoje, rede elétrica, você hoje tem infinidade de opções para poder acessar essa rede pública que é a internet. Perfeito? E aqui nós temos a famosa intranet, que é uma rede interna de uma empresa. Ela funciona somente ali ela foi constituída, ela foi criada ali naquela empresa, né? E ela foi configurada para aquela empresa. E aí os computadores, as impressoras, os dispositivos trabalham ali dentro daquela empresa. Mas agora eu lembro, Marcelo, essa internet é a famosa rede local. Internet, rede fechada. Rede local, rede fechada. Né? Internet, rede local. Perfeito? Sinônimos. Ou seja, rede interna de uma empresa. Que você pode usar tanto a estrutura cabeada, com par trançada, aquele fio azulzinho, como a rede wireless, né? Rede sem fio, sem nenhum problema. Perfeito? Internet? Beleza? Olha, de repente você nunca tinha ouvido falar na ARPANET, agora você já sabe. E o mais importante, que eu sempre digo para os meus alunos do LAC, de onde surgiu, por quê? Surgiu da harpa. Então, você tem toda uma história para você entender e não para decorar. Isso é desse jeito que você tem que estudar tecnologia. É desse jeito que você tem que estudar para a prova de concurso. Você percebe que eu venho dizendo, a harpa, como que surgiu a ARPANET, virou internet, rede acadêmica, como que surgiu a Internet 2, quando a internet saiu para a rede pública, para que todo mundo tivesse acesso à Internet 2, veio para a rede acadêmica, né? Surgiu a intranet nesse momento, que foi, na verdade, dentro de uma empresa, de uma instituição, os dispositivos conectados entre si, através de endereços chamados de IPs, protocolo da internet, que nós vamos ver isso depois, perfeito? E que esses dispositivos se comunicam através desses endereços que são configurados para aquele tipo de rede, para aquela realidade. E aí, claro, a extranet, a famosa extranet. Marcelo, eu não conhecia a ARPANET, a Internet 2 e também não conhecia a extranet. Eu já tinha ouvido falar da intranet e da internet. Pois é. Por isso que quando cai uma questão com um certo conceito, a FCC faz muito isso, joga um conceito lá no enunciado e joga vários tipos de rede. Você tem que ter o conhecimento de cada tipo de rede desse para matar a questão. Por quê? Se ele te cobrar no enunciado a informação de internet, bacana. De internet, bacana. Agora, se ele falar da ARPANET, cai. Da extranet, da Internet 2, de repente você vai falar, ih, caramba, você vai ficar com dúvida. Agora você não tem mais esse tipo de dúvida. Extranet, rede liberada aos usuários específicos. Como assim, Marcelo? Você é diretor de uma empresa, de um departamento, vamos colocar aí, contabilidade, contábil, né? E aí você, naquele município, você tem várias empresas, né, que trabalham naquele município, e ali você arrecada, né, os impostos, porque as empresas estão ali. Então, você libera essa rede para que usuários específicos possam acessar, ou seja, essas empresas. Para quê eu vou fazer isso? Para o cara poder tirar um alvará, por exemplo.
do escritório dele, não precisar ir lá na prefeitura. Olha que espetáculo. O cara lá do escritório, ele dá a entrada, dá um ok, anexa os documentos que a prefeitura pede, vai para a prefeitura, ela analisa rapidamente, de uma forma online, dá um ok, e dentro de 2 dias, um dia, ou no mesmo dia, libera esse alvará. Um espetáculo total. E vários outros, o próprio IPTU, que você pode tirar online, parcelar online, o seu próprio IPVA, que hoje é desse jeito, não é verdade? A sua carteira hoje de habilitação, o seu título de eleitor, tudo online. Qualquer certidão que você precise, tudo online. Hoje nós não temos esse tempo. Banco, né? Banco, é melhor. O banco, meu Deus, eu não tenho dinheiro em banco, é uma loucura. Mas, de vez em quando, eu entro ali, eu recebo no dia 1º, entro, pago as continhas, dia 2 já acabou tudo. Né? Normal, dia 2 já acabou tudo. Mas eu consigo pagar tudo ali de uma forma online. Então, através da net, uma rede liberada usuário específico. Você, cliente do banco. Uma extranet. Você, empresário, quer tirar um alvará para a sua empresa? Uma extranet. Você que quer tirar um certificado digital? Uma extranet. Você que quer tirar o seu IPTU ainda pode parcelar uma extranet. Você é usuário específico, você é cliente daquele município, daquele banco. Beleza? É isso aí. VPN. VPN, né, é uma rede virtual privada. Uma rede virtual privada, ou privada virtual. Né? Geralmente, quando você tem 2 empresas, por exemplo, LAC Rio, LAC Cuiabá. Né? Então, LAC Rio e LAC Cuiabá. Olha só, vamos fazer aqui. Vamos montar uma VPN rapidinho, para que vocês possam, né, conhecer aqui, ó, VPN, né? Uma rede privada virtual, network. Então, aqui você tem LAC Rio. Aqui você tem LAC Cuiabá. Cuiabá. Olha só, LAC Rio, LAC Cuiabá. Né? Filial e matriz. Olha só, essa se comunicando com essa, através de um mesmo canal. Através de um canal privado. Um canal privado só para essa empresa. Só quem está naquele canal é o LAC. LAC Rio e LAC Cuiabá. Perfeito? Um canal privado. Ou seja, um canal seguro. Só tem as 2, ninguém mais tem acesso. Seguro. Se só tem as 2 e ninguém mais tem acesso, a banda não é dividida para mais ninguém. A velocidade é rápida. Tem uma velocidade rápida. Olha que espetáculo o que é uma VPN. E qual o nome que nós damos a isso, Marcelo Leal? Podemos chamar do famoso acesso remoto. Olha só, uma informação puxa a outra, né, Marcelo? Isso é informática. Uma informação puxando a outra. A gente vai trabalhando, ligando as informações têm que ser ligadas. E aí, você se perguntar o porquê, eu já respondi. Por quê? Eu já respondi porque uma informação tem que ser ligada a outra. Amigo, está estudando informática? Uma informação sempre ligada a outra. Não estude conceitos separados. Não vai dar certo. Eu não tenho como estudar o que é uma informação sem dizer o que é um dado. Então, uma informação ligada a outra. Olha só. Um sistema é um conjunto de programas. Um programa é um conjunto de arquivos. Um arquivo é um conjunto de dados estruturados. Esses dados serão processados para que eu possa chegar ao meu resultado final, à minha informação. O meu documento. Eu produzi um documento. É a informação que foi processada. Está aqui. Agora eu vou enviar esse documento por e-mail para alguém. É isso. Uma informação ligada à outra sempre. Guarde isso. Informática estudamos dessa maneira. E para massificar isso, questões de concurso. Vai no LAC agora.
corre lá, faça o seu acesso geral ou faça a inscrição na estrutura de questões do LAC e comece a praticar. Mas olha só, calma aí, segura. Você vai começar a fazer as questões de acordo com a nossa aula. Não vá saindo fazendo questões igual um maluco, não. Devagar e fazendo de acordo com o conteúdo que você viu aqui com o professor Marcelo, professor Cid, professor Luiz e com o resto da equipe do LAC. Detalhe, para a gente poder fechar aqui o VPN. Então, o VPN é uma rede privada virtual, ela trabalha com filial e matriz. Isso quer dizer que eu estou fazendo um acesso remoto, e esse acesso remoto é um canal privado da mesma empresa, filial e matriz. Esse canal privado, se é privado, ele é seguro. Ok? Se é privado, não tem mais ninguém. Então, a banda de velocidade ela não será compartilhada. Ficará só ali com aquela filial e matriz, dentro daquela estrutura. Ela é o quê? Uma velocidade muito rápida. Perfeito? Uma velocidade muito rápida. Então, fechamos aqui, não é? Essa parte de estrutura, algumas redes e tudo mais. Vimos muitos detalhes, né? O básico aí, de uma forma, estamos vendo o básico de uma forma bem bacana. Ou se não é básico, Marcelo, se não é básico, está ficando, vai ficar. Vamos fazer algumas questões daqui a pouco. Então, segura um pouquinho, vou tomar uma água, né? E já volto, não sai daí não. Segura aí que eu estou voltando. Um abraço, segura aí.